da gente estudando isso, né, e adaptando o que for necessário dentro do nosso ministério. Agora, em questão de trabalhar, vamos falar assim, numa proporção de igreja estadual, regional, essa forma que o pastor Rodrigo colocou aí fica até mais interessante. Só que nós já estamos falando assim de uma igreja já meia potente, meia grande, né? Até porque, por exemplo, nós estamos agora compondo, depois de 2 anos, conseguindo compor uma diretoria para poder legalizar o ministério em si. Então, existe essa dificuldade, né? Não vamos olhar para a circunstância, vamos falar assim, do tempo. Em se tratando que Deus pode fazer isso crescer rapidamente. Agora, muito viável aquilo que o pastor Rodrigo colocou em relação a pastores, né, na questão percentual, em relação a pastores, começar a deixar, por exemplo, acontecer de tudo dentro da igreja, fazer movimento e tudo mais, só para arrecadar, aumentar a arrecadação, não olhando para a qualidade daquilo, né, que está sendo pregado, do trabalho que está sendo feito, pelo fato de só aumentar o salário. Em contrapartida também, na questão salarial, também precisa que o pastor não relaxe, porque ele tem um salário fixo, né? Então, é tudo uma questão de ser supervisionado. É por isso que, primeiro que tudo é uma questão de entendimento. A pessoa, quando ela tem tempo para se preparar, para buscar, para orar, né? Resultado, às vezes, é uma coisa ilusória, né? Uma igreja que toca o coração de Deus é uma igreja que é fiel a Deus, né? Sim. Existem lugares que crescem numa tem qualidade. Isso, tem igrejas que crescem numa facilidade muito grande em determinados lugares, mas existem lugares que a gente sabe que há uma batalha espiritual muito travada, né? E aí você tem vários tipos de problemas, às vezes social, econômico, espiritual e muitas coisas mais, né? Eu sei porque eu pastoreei em Embu das Artes e a questão financeira da igreja em Embu das Artes era muito mais fácil do que aqui no Nordeste, né? Porque os irmãos, eles em São Paulo acabam recebendo um pouco melhor, acabam dizimando um pouco melhor. Eu sei que isso não é uma coisa que é uma prerrogativa para todos os lugares, mas pelo menos em Embu das Artes eu não tinha do que reclamar. Mas quando você vem para o Nordeste, a situação do Nordeste ela é mais difícil, os salários são menores, tem muita gente que vive de auxílios, né? Então, aí acaba aquele negócio. Ninguém quer. Vai acontecer, que nem acontece em muitas igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus. Ninguém quer assumir uma igreja no meio do sertão. Porque ele vai viver de porcentagem e ele vai morrer de fome. Não tem emprego, né? Para ele trabalhar, não tem nada. Então, como é que vamos deixar isso no prefeito? Eu acho que até por isso que eu falo que para ser uma congregação, a igreja... porque assim, a gente tem que fazer tudo com muita prudência, né? Com muito preparo, né? Formando pessoas, né? Porque o que vai dar o crescimento na obra de Deus é essa formação que está sendo feita nas igrejas. O estudo, a pregação, né? O acompanhamento. Então, tudo que está sendo feito vai gerar um fruto daqui a um tempo. Mas a gente não pode querer fazer com que as coisas elas tenham uma proporção. Por exemplo, o pastor falou como é que era no antigo ministério. Uma igreja mãe e diversas congregações. É muito difícil um negócio desse prosperar. Por quê? Porque tanto que o ministério está diminuindo. Pois é, porque com certeza os dirigentes das congregações geralmente às vezes nem são pastores. Entendeu? Acaba sendo um diácono, acaba sendo um presbítero, a pessoa não tem tempo de se preparar. Nesse caso aqui são pastores. Todas elas. Mas aí a gente sabe como... acho que em Moçambique, no estado de Minas, tem já igreja, alguma coisa assim, até porque é o filho do pastor presidente que está por lá. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque também, assim, de como vai preparar o obreiro, né? Então, como vai capacitar, ele vai ter uma formação de alguma coisa, qual o curso que ele tem que fazer, entendeu? Tudo isso tem que se preocupar, porque muitas vezes, eu não vou falando daqui, tá? Falando de outros ministérios. Unge por ungir,
entendeu? Taca óleo na cabeça do povo e já sai dizendo que é pastor e acabou, entendeu? Não, E não pode ser. então é muito perigoso isso. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande por quem está zelando o nome de Cristo, né? Eu acredito que todo pastor que está no ministério, nós temos que cuidar um dos outros, temos que orar um pelos outros, temos que assistir um ao outro nas suas necessidades, né? E porque há uma responsabilidade diante de Deus. A gente tem uma responsabilidade diante das ovelhas, mas nós também temos uma responsabilidade diante de nós mesmos, de como está a vida de cada um. Porque se um pastor está bem, isso vai refletir diretamente na igreja. Se um pastor está mal, também vai refletir diretamente na igreja. Então, tudo é uma questão de tentar, porque eu sei que vai ter outras reuniões nesse tempo, é encontrar um equilíbrio em todas as informações que estão sendo passadas, para depois formar algo oficial, né? Algo oficial. Mas crescer sem dar um alicerce para o ministério, sem dar um alicerce para as ovelhas, por isso tem que ser criterioso. Uma congregação só se torna uma igreja, tal. Mas uma congregação, ela tem que estar próxima da sua igreja. Não pode ficar, vou abrir uma congregação dos 300 que estão da igreja mãe. Não tem como. A não ser que essa igreja, né? O senhor tem razão, porque, veja bem, eu estou a 40 minutos, mais ou menos, do pastor Manuel. Já existe uma dificuldade, eu só consigo ir para lá domingo. Sim. Até na quarta-feira, não é questão da distância aí, mas tem duas questões, por exemplo, uma questão de condição, né, para combustível, uma coisa que hoje é significativo, por causa do preço que está, e também da questão do trabalho da missionária, né. No caso, no futuro próximo aí, de repente, mas é assim, ela depende de mim para vir do trabalho. Quer dizer, então, é uma coisa que a gente... É só com o crescimento da igreja que a gente vai conseguir organizar, porque envolve tempo e dinheiro. Queira ou não queira, isso é fato, né? Então, realmente fica... A gente já sente Malemar estamos começando. Já existe uma necessidade. Por exemplo, domingo, eu vou para lá de manhã, então... Pastor Manuel, missionária Raimunda, nós vamos estar lá, almoço, não sei o quê, a gente junto lá, vamos estar mexendo com a parte elétrica lá, queira ou não queira, a gente acaba, por exemplo, depois, no domingo, eu creio que depois do almoço, tanto o pastor como a missionária vai ter um cochilo, descanso, né? Não que não possa tirar, porque a gente vai estar lá. Mas é assim, porque ali a igreja e a casa estão juntos. Entendeu? Então tem todo. Então, assim, é um bonde que você pega andando, né, e que depois você vai precisar ir fazendo os ajustes conforme a possibilidade e a necessidade. E eu creio que no nosso caso vai ser assim. Do ministério em si vai ser assim o tempo todo. Por quê? Porque cada caso vai ser um caso. Né? Depois eu pretendo abrir alguma coisa aqui em Limeira, nós já temos conversado, eu, o pastor Manuel, a minha esposa, a missionária Raimunda, né? E aí a gente, quer dizer, vai ter que também ver como que vai tocar isso aqui, talvez a gente vai ter que envolver já mais uma pessoa e assim por diante. Então, é por isso que eu falo, porque assim, que nem o pastor falou, e assim, é um bonde andando, né? Porque na premissa normal, né, seria abrir trabalhos em Limeira, onde o pastor estaria. Mas como veio essa oportunidade que Deus orientou de estar em Santa Bárbara do Oeste, está tendo esse sacrifício todo que está sendo feito. E querendo ou não, o nosso Deus, ele é um Deus que quando ele está na causa, ele providencia o que é necessário. Né? Ele vai fazendo o seu milagre, ele vai provando a nossa fé e as coisas vão acontecendo gradualmente. Né? Então, é por isso que eu falo que tem que ter muita responsabilidade, porque nem toda congregação tem um pastor na frente, né? Bom seria, né, no mundo, como tinha um amigo meu que falava assim, no mundo perfeito, todo mundo tem que ter o tempo, né? Eu acredito que eu estou até hoje ajudando aqui em Mamanguape por conta também da falta de tempo que o pastor Assis tem, porque não é fácil o trabalho dele. O telefone dele não para um minuto, o computador dele não para um minuto, né? Ele fica horas e horas dentro do escritório.
né? Então, hoje eu estou podendo fazer para a igreja quatro o que o pastor ele queria fazer, mas não tem tempo para fazer. E que se ele deixar de trabalhar, tanto ele tem essa dificuldade como a igreja não aguenta, né? Então, por isso que eu falo da importância no esquema normal de uma congregação virar igreja quando ela é autossustentável. Porque as pessoas, porque a gente parte do princípio de que uma membresia ela tem que ser consciente da sua responsabilidade, entendeu? Consciente da sua responsabilidade. Que ela tem que cuidar do seu líder e ela também tem que ser responsável para a manutenção e crescimento da obra. Mas até doutrinar, até ensinar, até mostrar, requer tempo. E é uma batalha que o pastor estava, quando eu cheguei aqui, o pastor assim, nós temos que orar e jejuar para que quebre a barreira no entendimento das pessoas. Porque a gente percebia que a gente pregava e a palavra entrava pelo ouvido e saia pelo outro. É o que está acontecendo lá. Tem pessoas que preferiam deixar a igreja do que aceitar a minha cara lá feia pregando, né? Então, porque você vai trazer... Porque a palavra, ela confronta, né? A palavra ela é confrontativa aos nossos erros, às nossas falhas, a correção que precisa ter em nós, mesmo nós sendo pastores. Então, veja bem, as pessoas, elas hoje, a igreja hoje, como um todo, vamos falar assim, na sua grande maioria, ela está vivendo um momento que qualquer palavra que se confronte a pessoa ela leva a questão pelo lado pessoal. Eu não gostei desse pregador. Esse pastor é chato pra caramba. Então eu prefiro deixar a igreja, né? E depois eu vou lá para a igreja do pastor Zezinho, lá que ele é legal pra caramba. Lá não tem problema nenhum. Lá não tem doutrina, não tem nada. Então é assim que a coisa tá. E vamos falar assim, tá isso em uma grande escala, né? Não é uma questão nossa lá da congregação. Não, isso aí tá acontecendo assim, a passos largos. As pessoas estão preferindo deixar do que ser confrontado pelo verdadeiro evangelho. Mas aí está se cumprindo a palavra que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos tempos, né, o povo ia ter comichão nos ouvidos em relação a essa doutrina. E querendo procurar pregadores de fábulas. Então essa é uma realidade. Então cada vez mais a gente observa, com o final dos tempos, que o ambiente espiritual ele está cada vez mais travado. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, Rodrigo, tu tá cansado durante o dia, mas vai ver o que eu faço na madrugada. Entendeu? Porque o pastor, ele não vive só da hora que ele tá ali na frente. O pastor, ele vive do seu bastidor, do estudo, da oração, do preparo, da mensagem. Porque eu sei porque eu já vi pastores preparando doutrina de igreja num banco de um táxi, num ponto de um táxi. Agora eu pergunto, por mais esforçado que ele seja, não vai ser um alimento adequado. Porque quando a gente vai preparar uma coisa que é para dar sustância para o povo, você tem que orar, você tem que pedir direção a Deus, você tem que estudar, pegar 2, 3 versões da Bíblia para saber umas palavras-chave, para saber de onde veio do original. Você tem que esmiuçar para ficar prático para as pessoas ouvirem e entenderem, porque tu não está dando uma aula para pessoas de terceiro nível. Então, você ainda tem que quebrar, essa é a dificuldade que não bota. Tu tem que quebrar o alimento para entregar ele todo mastigadinho. Você tem que falar a língua do povo, você tem que chamar atenção. Só aí, não. Tá em geral isso. Entendeu? Então, assim, dá trabalho, é cansativo espiritualmente, mentalmente, é cansativo. Então, tem todo um pouco... E eu sei a dificuldade, porque eu também trabalhava e ajudava a igreja, dava doutrina, congregações. É muito ruim. É muito ruim. Então, por isso que eu vejo que a responsabilidade de abrir igreja, de abrir congregação, tem que ter essa relação, até para que venha produzir bons frutos, até para que venha crescer, mas crescer bem, crescer com qualidade, né? Fazer de tudo com que lá na frente o pastor Manuel, que está aí na igreja de Santa Bárbara, depois lá na frente o pastor Francisco, abrindo um trabalho em Limeira, né?
estando na frente do estado de São Paulo, né? Já vai receber, quando se tornar a igreja oficial lá em Santa Bárbara, que ela andar pelas próprias pernas, já tem essa ajuda que vai vir da igreja para diretório estadual, entendeu? Então, assim por diante, entendeu? Todo mundo é abençoado, a igreja abençoa o Estado abençoa o federativo, e vai fora, entendeu? É uma coisa de cada vez. Eu acho que são passos que estão sendo dados, que são importantíssimos, que são um alicerce, né? Por mais que a gente possa até não ver o que vai acontecer com o Ministério Internacional Nova Jerusalém, mas esse é o alicerce que os futuros pastores que virão aí com seus 20 hoje, que já estão com seus 15, 18, 20 anos, que vão crescer, eles vão tocar esse ministério dentro de uma organização, dentro de uma cultura correta, dentro de uma doutrina certa, dentro de uma responsabilidade administrativa, né? Com muito temor a Deus. E aí a gente pode ser que Abraão, né? Abraão, você vai ser pai de multidão. Ele só teve Isaac, os olhos dele só teve Isaac. Mas lá no céu, todo mundo que chega, ô pai Abraão, tu tá aqui? Cheguei, viu? Sou mais um. Sou uma das aranhas lá do mar e uma das estrelas do céu que o Senhor mandou tu contar e tu não conseguiu. Entendeu? Nós estamos deixando um legado. Eu acredito que eu sou o mais jovem, tenho 41 anos. A maioria é um pouco mais velho do que eu. Vocês estão construindo um legado. Pode ser que aos olhos nus de vocês não vejam isso aqui estourar no mundo todo. Mas esse papel que está sendo feito agora é de profunda importância para que lá na frente não haja rachaduras, para que não haja quebras. Entendeu? Porque muito ministério começou bem e cresceu, inchou. E depois, quando um ou outro morre, aí quebra e desmancha e vira na história. Amém. Tá sem som, pastor Assis. Pastor Assis está sem som. Pastor Manuel, homem de Deus, o senhor estava ouvindo bem o que os pastores estavam falando? Perfeito, pastor. Eu ouvi sim. Ok. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Resumidamente, porque o tempo da gente está já se concluindo, mas acredito que me parece que seu som melhorou. Não sei se é impressão minha. Usa o fone de ouvido. Tá me ouvindo? Que vai... Pode falar, pastor. Deixa só. Encaixou no celular, pastor Manuel? Tá me ouvindo? Encaixou o fio conectou direitinho no celular? Acho que agora tá melhorado. Só não bota a mão em cima do microfone, que aí dá certo. Pode falar do jeito que está. Agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o som tá bom aí? Tá bom, pode falar. Então, pastor, eu ouvi tudo, né? O pastor Francisco, o pastor Rodrigues, eu concordo porque a obra de Deus é muito mais que a gente quer que tudo isso, né? Tem que existe um pouco de dificuldade, né, com o povo, né? Não, né, igual o pastor Francisco falou, que a gente tem que trabalhar. Tá sumindo o som, pastor. Deixa o microfone solto. Pode falar com ele solto, que acho que... E agora? Assim tá bom. Tá me ouvindo? Agora tá. Então, pastor, dando continuidade. Eu concordo que o pastor Rodrigo falou, o pastor Francisco, entendeu? Fazer. A gente temos que devagar, né, passo ao passo, porque hoje em dia tem dificuldade com pessoas, né? Com poder, com ministro, né? A gente tem que
a gente, né, quando a gente emprega uma palavra que eles não, né, que a palavra fala com eles não gostam, outro já sabe, é difícil. É temos que muito em jejum e oração, e o tempo vai, com o tempo a obra vai crescer. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Sabe? É isso que eu concordo em tudo com você, tá, pastor? Então, a obra muita gente acha que tem uma força da obra, fazendo a obra, não, porque carrega que só ele sabe, né, pastor? Porque com obreiro, dificuldade com tudo que a gente tem. É como diz, né? Fácil não é não, né? Porque lidar com esse povo não é fácil, né? Todo minuto orando, estamos, né, pedindo a Deus pedindo entendimento, eu vi que no coração desse povo, para ele vai eu tenho orado a Deus e Deus tem me mostrado que vai crescer e nós vamos ter um recurso melhor para a gente ter a porque é nosso objetivo, tá, pastor, ajudar, mas no momento mesmo, você está dando pastor, mas vamos orar a Deus, tá? Para Deus que Deus esse povo cada dia mais vai lapidar e vai e sabedoria. Igual o rei Salomão, e demais ele multiplica, né, pastor? É isso que eu tenho que usar para você. Amém. Vou dar uma sugestão para que a gente venha conversar sobre o mesmo assunto, não é mais na frente um pouco. Pastor Francisco, eu peço a ele que eu vou passar o link, né, do Google para que o irmão veja com o pastor se consegue aí um dia domingo que o senhor estiver lá melhorar essa comunicação, né, fazer uns testes lá, entendeu, com ele para melhorar essa comunicação. E peça ao pastor Rodrigo que na próxima reunião traga algo a mais sobre o assunto que ele colocou em pauta, né? Meio que assim, trazer assim, tipo assim, um modelo, né? O que é que ele tem em mente, entendeu? Porque acredito que, pelo que eu ouvi do pastor Manuel e o pastor Francisco, é tipo um modelo que a gente possa estar estudando, né? Mais profundamente. Peço na próxima reunião, que a gente já pode marcar aqui para o dia 6 de maio. O que é que os irmãos acham? 6 de maio. E que é dia 6 de maio. É uma sexta-feira. Primeira Sexta-feira do mês que vem. Primeira sexta-feira de maio, né? Tranquilo, para mim tudo bem. Anota aí para mim, por favor. Pedir para o pastor Rodrigo daqui para lá colocar o pensamento, né, a sugestão dele no papel. Poderia mandar antes, né, se por um acaso ele tivesse alguma coisa construída, para que a gente lesse, não é? E aí a gente começasse a debater mais profundamente sobre alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Primeiro quero pedir perdão aos irmãos que na reunião passada eu cometi aí um erro, que foi a questão quando o pastor perguntou se as esposas elas participariam, né? Eu disse não, porque na realidade aqui não é uma reunião de diretoria, é uma reunião da comissão de pastores que nós criamos na reunião passada.
Então, é uma comissão onde os pastores se reúnem para tratar justamente de assuntos relativos aos procedimentos que a gente deve ter no futuro, como batismo, santa ceia, dízimo, salário, essa organização, etc, etc. Eu coloquei esse tema, não é, para essa reunião, mas também que qualquer pastor ele pode querer discutir um determinado assunto, não é? Depois desse assunto ser tratado e a gente concluído, não sei quantas reuniões, tá? Na próxima a gente pode fazer uma reunião de 2 horas, que eu vejo que 1 hora é pouco, para debater sobre o assunto, né, no dia 6, e aí a gente ir conversando até chegar, não é, pelo menos a um modelo inicial, não que seja um modelo definitivo, né? Mas um modelo inicial. E aí a gente vai vendo, conforme as coisas elas vão crescendo, aumentando, né? E existir alguma dificuldade, a gente reúne de novo, tenta ajustar novamente, entendeu? Não é, acredito que é conversando, acredito que é discutindo, acredito que a gente debatendo, que a gente vai chegar justamente ao que todo mundo busca, não é? Que é a unidade da Conferência Internacional Nova Jerusalém. Amém? E também Amém. hoje também, não é, quando eu falei no começo que era uma reunião, não é de diretoria, não é uma reunião de diretoria, é uma reunião da comissão de pastores, que o único intuito que nós temos aqui é de estar debatendo sobre as questões, para que a gente tenha um modelo, para que se tenha um modelo aqui, se tem um modelo em São Paulo, se tem um modelo no Rio, se tem um modelo, o mesmo modelo, entendeu? Para que a gente possa aplicar, não é? Para que não fique divergente. Não, aqui faz assim, lá em São Paulo faz de outro jeito, aqui no... Você está entendendo? Vira assim, tipo assim, uma coisa que sem organização. E não é, eu tenho certeza que isso ninguém quer. Amém? Pastor Rodrigo? Amém. Primeiramente, quando for terminar um tempo, aí poderia o pastor presidente falar com os pastores quais são as sugestões que cada um tem para a próxima reunião. Aí se votaria, se tivesse mais uma sugestão, votaria, se aí já ficava com um período já quase de um mês para poder a pessoa colher informações sobre o tema, estudar mais sobre o propósito da próxima reunião, porque aí já fica mais conteúdo para conversar na próxima oportunidade. Então tem um mês para poder procurar saber mais sobre o tema, pesquisar mais sobre o tema que é da reunião, e aí ficaria mais fácil. O segundo ponto, quero pedir perdão a todos os pastores, porque se vocês me verem me mexendo muito, olhando muito por lado, porque quando bate o cansaço, se eu ficar olhando só para a tela aqui, me cansa muito. Eu tenho problema de fotofobia, a luz do quarto me atrapalha, a luz das reuniões, quando chega um certo horário, eu era para estar usando óculos e não estou usando. Meu óculos é para escurecer a vista, mas ele já está ficando fraco no meu olho, eu tenho que fazer outro óculos. Então, se você me vê mexendo no celular numa reunião, se você me vê meus ouvidos estão atentos, e se eu estiver olhando para o canto, eu presto mais atenção do que ficar olhando para o celular, olhando parado para um canto, aí o sono bate, dor na vista bate, meu olho começa a lacrimejar, você já começa a observar que eu começo a fazer assim no olho, porque a luz aqui é muito forte do sol, e aí eu tenho fotofobia, e aí eu prefiro olhar para um canto, mas eu estou observando. Então, já me perdoe, porque para não passar na cabeça dos pastores, na outra reunião eu estava mexendo no celular, mas estava prestando atenção no que estava acontecendo, e se alguém ficou ofendido, me perdoe, o meu intuito não é esse, mas se eu parar de fazer alguma coisa, de eu estar olhando, eu mexendo com a mão numa caneta, eu mexendo num livro, às vezes eu fico desenhando, rabiscando, mas não é porque eu não estou prestando atenção, pelo contrário, eu estou me mantendo acordado para prestar atenção. Então, já qualquer coisa, me perdoem, já fiquem sabendo como é que procede o meu organismo, mas eu vou tentar vigiar o máximo possível. Pastor Francisco, o senhor queria falar? Não, pastor, eu sinceramente eu achei interessante esse sistema que o pastor Rodrigo colocou, e seria bom realmente se o pastor puder passar até antecipado alguma coisa, para a gente estar
realmente entrando um pouco mais a fundo, né? Porque é uma área que eu não tive muito acesso por onde eu passei, né? Então, não sendo o último ministério que usava esse modelo, mas ainda algo assim que não foi aprofundado. Então, se realmente der para fazer, como o senhor falou, de mandar alguma coisa, um esboço, alguma coisa, até antecipado, seria bom para a gente. E eu gostei desse modelo. Nós estamos com um projeto aqui, que é o projeto de atividade. Na próxima semana é a Páscoa. E aí o pastor Assis vai trazer uma mensagem sobre a Páscoa, que a gente vai dar um pause no domingo da Páscoa para falar sobre o tema. E aí o pastor Assis que está trazendo, ele trouxe no período do carnaval e vai trazer agora na Páscoa. Né? E aí eu vou ter essa semana agora, eu ministro amanhã, ministro terça, faço o estudo, mas eu acredito que aí vai ter uns dias bons aí no final de semana que vem, aí eu paro só para digitar isso e colocar no papel e eu vou ver se antes do dia 20 dê para enviar para o pastor Assis, e aí o pastor Assis distribui para o pastor Francisco repassa para o pastor Manuel. Pode ser assim, pastor Assis? Pode ser. Claro. Porque a minha cabeça está muito focada no projeto, então eu vou ter uma semanazinha mais tranquila do projeto, aí dá para eu respirar. O próximo tema aqui é para debate, não é? Que mais ou menos eu registrei aqui, e também na minha mente, seria a questão de batismo e Santa Ceia. Mas acredito eu que isso aí seria bem longe. Vamos ver se a gente consegue fazer 2 reuniões em maio, para que a gente possa adiantar esse tema, não é? Acredito que vai até junho, né? Se a gente conseguir fazer 2 reuniões em junho, talvez a gente saia com alguma coisa já concluída desse tema aqui. E a próxima reunião, que eu queria que os irmãos não focassem mais no que está sendo debatido no momento, mas a próxima a gente poderia estar discutindo, não é Santa Ceia e batismo, e também, né, lógico, como eu falei, né, os irmãos podem colocar algumas coisas em pauta também. Isso aí são assuntos que a gente pode discutir. Pastor, tem um assunto que também era interessante, que até a gente falou na reunião passada da comissão de pastores, quando teve a formação da comissão de pastores, porque no estatuto ele fica muito preso a pastor, presbítero e diácono. E aí a gente poderia também pegar um dia para definir quais vão ser os cargos eclesiásticos do ministério. Para definir se vai ter, entendeu? Porque tem a questão de missionário, evangelista, quais são os cargos que as mulheres podem ser ungidas, né? Quais que não. Para deixar, acho que bem redondinho essa parte que é muito importante, né? Até porque está sempre recebendo pessoas de outro ministério e tudo. Então é uma sugestão também de tema, não sei se pode ser antes ou depois do tema sugerido pelo pastor Assis. Não sei se qual a relevância e a importância do tema. Pastor Francisco. Amém, pastor, não tem nada assim para sugerir no momento. Pastor Manuel. Estão me ouvindo? Sim. Sim, pastor, pode falar. Então, o que o pastor Rodrigo falou eu concordo, né? A gente temos que, na próxima reunião, focar mais, né, no batismo, Santa Ceia, né? Tudo isso nós vamos se preparar, né? Porque para falar a reunião nós sabia que ia ter, né? Mas nós não. Deus preparou a gente, né? Entendeu? Foi muito bom, muito importante, nossa, tá? Eu confesso que entendeu? Tocou em mim, no meu coração. Com isso eu aprendi mais. Tá mais ainda. Na próxima reunião, para nós, muito mais ainda. Eu sei, abençoar, no final de semana, uma noite abençoada e que vamos estar sempre em oração por cada um, tá? Eu também sou do Nordeste.
sou da Paraíba, cidade chamada, né? Faz tempo, mas eu até comentei aqui com a missionária esposa, digo, ó, que como que Deus une, né? Porque já passou, deu certo, mas agora eu não entendeu por quê? Porque eles queriam procurar tocar né? Porque o ser humano, a glória de Deus, nós temos e orando a Deus, cara, faça ficar muito mais ainda, tá? Então, que Deus venha abençoar os três. Amém, meu amado. Amém, glória a Deus. Aleluia. Ei, pastor, é engraçado, né? Ele está em São Paulo e é da Paraíba. Eu sou de São Paulo e estou na Paraíba. Não é isso? Eu sou paulistano e estou na Paraíba. Ele é da Paraíba e está no interior de São Paulo. Coisas do Senhor. É. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, eu queria pedir ao pastor Rodrigo, não é, tá fazendo uma oração por nós, se despedindo dos pastores encerrando, não é, a nossa reunião. Acredito que pela primeira reunião, acredito que tá ótimo, entendeu? Quero agradecer a pastor Manuel, a pastor Francisco, a pastor Rodrigo. Realmente foi muito proveitoso essa reunião que nós tivemos hoje. Amém? Essa reunião está sendo gravada. Amém. Eu vou colocar no YouTube e vou passar o link para os irmãos, para que os irmãos querendo assistir, pelo menos parte dela, não é? Parte dela foi gravada, porque a outra parte eu não consegui gravar, mas uma parte dela eu consegui gravar. É bom que ela fique gravada e que a gente possa estar revendo. Amém? Amém. Pastor Rodrigo. Eu queria também sugerir que vocês pudessem marcar um dia, por mês ou a cada 2 meses, que nós possássemos estar todos num propósito de jejum e oração, pelo ministério, né? Liderança, pudéssemos estar em consagração pelo ministério. Todos juntos no mesmo tempo. Fica uma sugestão para todos. Acredito eu, pastor Francisco, pastor Manuel, todo final de mês, na última semana, nós entramos em jejum aqui à igreja, não é? Convocamos a igreja. Lógico que o jejum da igreja, às vezes, os pastores, eles fazem um jejum maior, não é? Uma consagração, entendeu? Eu acredito que a gente possa estar fazendo essa consagração durante esse período aí, entendeu? Todo final de mês, a gente precisa orar pela família, sabe? Sim. Eu preciso orar pelas nossas famílias, né? Orar um pelos outros. A gente precisa ter um maior, uma agenda, né, de oração dos líderes, para que a gente possa estar colocando os filhos, os netos, os pais, aqueles que não tiver pai. Acho que só eu tenho uma mãe, não sei se o pastor ainda tem mãe, não sei quem tem pai e mãe ainda vivos, né? Nós sofremos um bombardeio muito grande e nós temos que estar em oração e jejum, porque o inimigo, ele não vai atrás de ovelha pequena, não, ele quer derrubar o líder, né? Então, tem que estar orando, consagrando e intercedendo um pelo outro. É só essa minha sugestão. Todos vocês decidem um dia, um propósito. Pode ser no dia da reunião também, não é? A gente pode pegar no dia da reunião ou um dia antes da reunião, a gente está fazendo essa consagração, entendeu? Até mesmo porque talvez a gente já venha para a reunião até não é? Mais orientado pelo Senhor. Não sei. Ou então, um final de semana antes, né? Porque eu sei que vocês trabalham no secular. Eu acredito que deveria ser num dia de folga, para que pudéssemos estar realmente só jejuando e orando, podendo ter pelo menos uma manhã diante do Senhor. E a minha opinião, para mim, eu posso jejuar todos os dias,
mas eu acredito que eu penso mais em vocês, né, que estão trabalhando aí no secular. Pastor Francisco, 6 da manhã, 6 da noite, na correria, fica mais difícil parar para orar, jejuar. Porque o meu é de segunda a sábado, e depois o domingo, a parte da manhã, praticamente quase todo consumido na limpeza aqui, né? Da sujeira que se faz durante a semana, daí só tem o domingo para fazer a limpeza, mas aí seria interessante fazer no fim de semana antes, aí um domingo, que é o dia que a gente tem mais liberdade um pouco. Também. Posso orar? Pois não. Amém. Amém. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nós te damos graças, ó Deus, por essa reunião. Te pedimos, ó Deus, sabedoria, entendimento, para podermos, ó Deus, colocar no papel aquilo que é da tua vontade e do teu querer. Todo esse ministério, as nossas vidas, tudo pertence a ti, meu Pai. E nós queremos, ó Deus, fazer tudo segundo a tua vontade. Porque sem ti, meu Pai, nesta obra, não tem razão para mais. Mas o Senhor é a razão de tudo. Então queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que seja com cada um de nós. Pessoa, pastor Francisco, missionária Leite, ali, Pai, em Mineira, Pai. Senhor, que o Senhor quebre todos os empecilhos e as barreiras, Pai. Que teus servos, ó Deus, em nome de Jesus, possam, ó Deus, segundo a tua orientação, abrir um trabalho, Senhor, ali em Mineira, Deus. Tu sabes o desejo do coração dos teus servos. Tu sabes, ó Deus, o desejo de alcançar as almas, ó Deus, que estão ali nesta cidade, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los cada dia mais e mais. Dê saúde aos teus servos, dê, Deus, força aos teus filhos, ó Pai, e muita unção. Que o Senhor possa cada vez mais prepará-los e abençoá-los. No santo nome de Jesus. Abençoa o casamento do teu servo, abençoa a família do teu servo. Em nome de Jesus, também pela vida do pastor Manuel, da missionária Raimunda. O Senhor abençoe a vida do meu Pai, dando muita proteção, muita saúde. Que o Senhor possa abençoar essa obra, meu Pai, que está ali em Santa Bárbara do Oeste. Que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar a relação do teu servo com a sua esposa, abençoar, meu Pai, a relação deles com a sua família, que o Senhor, a família do teu servo, debaixo de tuas mãos poderosas. Que o Senhor, meu Pai, possa permitir que fique dentro desta obra aqueles que estão ali, meu Pai, comprometidos com o teu reino, Pai. Abençoa, Deus, o teu servo, abençoa, Deus, essa obra. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa avançar nessa cidade, que muitas almas sejam alcançadas para a glória de Deus. Aí, em nome de Jesus, eu te peço pela vida do pastor Cis, da missionária Graciele, abençoa os teus servos, dê saúde aos teus servos, dê cada vez mais sabedoria aos teus servos, porque grande responsabilidade, ó Deus, que eles têm no teu reino, Pai. Abençoa, Deus, a família dos teus servos, os filhos do teu servo, em nome de Jesus, seja com cada um deles, ó Pai, dando, ó Deus, saúde, proteção, livramento para a glória do teu santo e bendito nome. Abençoa, Deus, a igreja aqui em Mamanguape, abençoa, Deus, a tua obra no Sertãozinho, no Itapecerica, no templo, Pai. Que no nome de Jesus, ó Deus, possa produzir frutos, ó Deus, no meio do teu povo, que o povo cresça na graça, no conhecimento e no poder de Deus, ó Pai. E que no nome de Jesus, ó Deus, todas as igrejas e congregações possam estar debaixo do temor do Senhor e da reverência a um Deus que é santo e poderoso, Pai. Perdoa-me, ó Deus, pelas nossas falhas, perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos erros, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Deus, nós possamos continuar servindo a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Pai. Obrigado pela Tua presença, ó Deus, nessa reunião, e que cada vez mais, ó Deus, nós possamos conhecer mais uns aos outros, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros e interceder um pelos outros, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos dê um final de semana abençoado e seja, Deus, com os trabalhos da igreja em São Paulo e com a igreja aqui na Paraíba. Obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe todos vocês.
né? Tenha aí uma semana abençoada, final de semana abençoado, em nome de Jesus, e até a próxima reunião da comissão de pastores. Amém? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor a A paz do todos. Senhor. Paz a Amém. todos, um abraço. Bem,